Queridos, saudação, paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a sua noite, e se porventura você for ver esse vídeo de manhã ou à tarde, Deus abençoe a sua vida. Eu quero iniciar esse vídeo primeiramente explicando o porquê desse traje, né? Sempre essa blusa azul. Não quero que vocês pensem que eu não tenho uma outra roupa, tá? Isso aqui é como se fosse um pijama. Aí antes de dormir ou à tarde, eu em casa eu gosto de vestir uma roupa para ficar mais fresco, por isso eu estou com essa camisa, tá? Mas eu tenho outras roupas. E aí eu gravo o vídeo porque eu estou em casa, graças a Deus estou de férias, e aí eu aproveito para trazer a palavra de Deus para vocês, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus? Esse vídeo ele está aqui no Facebook, mas vai também para o YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube já há mais de 5 anos, canal Diácono Paulo César, tem sido uma benção para algumas vidas, e eu creio que se você se inscrever lá, será benção para você também. Porque eu preciso de você, que você abra o coração para a palavra de Deus entrar, né? Que você faça, por favor, você compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas dentro dessas mensagens edificantes, né? E, se possível, comente. É muito importante eu ver você interagindo comigo. A importância de fazer missão. Hoje nós vamos falar sobre a importância de fazer missão. Glórias a Deus. Vamos ler, então, um texto bastante conhecido das Escrituras, em Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos, capítulo 16, versículo 14 e diante. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Mais uma noite, Senhor, estou aqui diante da Tua presença para aprendermos um pouco da Tua santa palavra. O Senhor sabe que eu sou Teu servo, me usa conforme o Teu querer. Toca na vida de cada um que for ouvir e ver esse pequeno vídeo. Fala conosco, por misericórdia. Amém. Queridos, qual que é a importância de fazermos missão? Algumas pessoas acham que não precisa mais fazer missão, porque o evangelho já foi alcançado em todo mundo. Que a palavra de Deus todo mundo sabe de cor e salteado. Mas isso não é uma verdade completa, tá? No Brasil, se for entrevistar, se for fazer um trabalho em pesquisa, a maioria vai sim professar que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, principalmente no Brasil, que é um país de crença, que confessa a Jesus Cristo. Só que a Bíblia diz que a importância de pregar o Evangelho, que todo aquele que crê será salvo. E todo aquele, se realmente cresce, fosse salvo, os sinais seguiriam aos que creem. Aí que está a diferença. Todo mundo pode professar, não totalmente de coração, em uma conduta certa com Deus. Porque aquele que confessa a Deus e é salvo por Deus tem uma comunhão com Ele. E essa comunhão tem faltado. E por isso o Santo me conduz nessa mensagem, em dizer que realmente ainda falta milhares de milhares para se converter ao evangelho puro e genuíno. Qual que é realmente a aceitação? Os sinais, os frutos. Se você não der fruto, será cortado.
Então, eu vejo da igreja, do corpo, acanhados, adormecidos, desapercebidos, porque acreditamos que o evangelho alcançou todos da nossa cidade. E nós sabemos que se nós formos pedir direção ao Espírito Santo, o Espírito Santo clama por almas. Porque nem todos que estão dentro da igreja é convertido. Não estou dizendo nem do seu bairro, não estou dizendo nem dos seus vizinhos. Porque, irmãos, quando você analisa as Escrituras e vê que o próprio Jesus, na sua ressurreição, ele apareceu a alguns discípulos dizendo: eu preciso que vocês não parem o que eu comecei. Eu preciso que vocês preguem a verdade, para que esses sinais seguem aos que creem. Eu estou dando autoridade para vocês, para que vocês preguem a verdade da palavra e com essa verdade possa alcançar milhares, possa alcançar todo mundo. Então, a verdade, ela nos confronta. A verdade, ela nos transforma ou nos faz ser inimigos de Deus. Quando você fala, por exemplo, como a Bíblia mesmo diz, para o próprio irmão seu dentro da igreja: olha, você está errado nisso, você precisa pedir perdão pelos seus pecados com Deus, né? A Bíblia diz que nós devemos até confessar para os líderes da igreja, que se forem realmente santos vão te entender. Então nós percebemos que quando nós vamos confrontar algumas pessoas na verdade, nós percebemos duas coisas: muitos não gostam da verdade, e segunda coisa, muitas vezes nós não temos coragem de pregar a verdade. Porque quando eu observo esse chamado que Jesus fez para os discípulos, e esse chamado que Jesus faz para nós nos dias atuais, ele está dizendo: vocês vão pregar aonde há mentiras, vocês vão pregar aonde há trevas, e não somente dentro da igreja. Uma das maiores importâncias que Jesus pregou nas sinagogas foi por quê, Diácono Paulo? Porque eles não conheciam realmente a verdade. Eles precisavam de um reajuste urgente. E dentro da própria igreja, eles chamaram ele de demônio. Queriam apredejar, queriam matar ele dentro da própria igreja. Foi essa a necessidade dele pregar nas sinagogas, para ensinar realmente a verdade para aqueles judeus hipócritas. Então nós observamos que o maior propósito da gente pregar ainda na igreja, que não podemos colocar só isso como obra, como missão, é para pregar a verdade em todo o tempo. É para ensinar para nós mesmos que nós precisamos mais de Deus, que nós não merecíamos ser salvos, mas o amor de Deus nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu observo que os discípulos foram pregar, homens de Deus hoje ainda vai pregar aonde que nunca ouviu falar de Jesus, eu imagino como é ter realmente o Espírito Santo de Deus, a ousadia de ser cristão, a ousadia de ser servo de Deus, a importância de fazer missão, a importância de não seguir somente um culto, mas fazer missão, pregar a verdade, viver a verdade, receber esses frutos aqui. E eu vejo a partir do versículo 17, esses sinais aqui, queridos, é os mesmos sinais, simbolicamente falando, que Moisés precisou. Para quê? Para convencer ao rei do Egito que ele não estava só, que Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está conosco. Nós temos alguns sinais, nós temos essa autoridade da parte de Deus, falamos em línguas, temos o dom de pregar, temos o dom da profecia, temos o dom de discernimento, temos vários dons, estou dizendo a igreja, para mostrar para o mundo, para mostrar para aqueles, mesmo sendo da igreja, que são joio disfarçado,
que Deus está conosco e a verdade que prevalece. Então pregue, ganhe essas almas que você sabe que não está vivendo a verdade. Ganhe essas almas que precisam de um acolhimento da vossa parte. Ame o seu próximo. Pregue mais. Existem várias seitas que trabalham noite e dia para ganhar milhares, para o reino das trevas, para as mentiras, para as fábulas, para heresias. E nós não podemos ser diferente. Cruzamos nossos braços, cruzamos as nossas pernas. Eu fui hoje no culto 1h30. Aprendi a palavra para quê? Para mim ficar somente de frente de uma televisão? Para mim ficar somente assistindo um futebol? Para mim ficar somente no Instagram? Para mim ficar somente fofocando, ligando para os outros para fofocar? Ou para me comer dessa palavra e viver dessa palavra? Jesus, ele nos demonstra que não é isso que ele quer. Ele nos demonstra através de discípulos, que discípulos entenderam a ser ousado na presença de Deus e ganhar milhares. E nós não podemos recuar esse chamado. Faça a missão. Aonde que é crítico, aonde que as pessoas não vão te aceitar, faça a missão. Para que mais almas sejam alcançadas pelo Evangelho. Deus abençoe. Pense nisso. Reflita nisso. Para a glória de Deus.